Nossa, agora eu tô ficando bom. É a primeira vez que em 2, 3 meses que eu consigo entrar. Ô, Benê, meu querido, entrar com essa rapidez, viu? E olha que eu apanho. Primeira vez que eu participo assim também. Ai, que gostoso, Fabiana. O pessoal tá chegando aí. Ao Benê, querido presidente. Uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Está fugindo de mim das lives, sabe, Fabiana? Que tá lá, viu? Pois é, Benê, tô esperando, né? A mulherada vai dominando, você tá aí, né? Não esqueci de você, Exato. não. A Fabiana, eu tive a honra de conhecer recentemente. O Éder que apresentou ele aí ela pra gente, foi assim, Fabiana, você foi um presente na minha vida, conhecer o seu trabalho, conhecer a Fabiana, mulher, guerreira, né, lutadora aí por um projeto lindo, maravilhoso. Vamos esperar só mais um pouquinho, Fá, o Tá. pessoal tá chegando, o pessoal, acho que está todo mundo acostumado a apanhar tanto, porque eu apanho uns 15 minutos para entrar, sabe? Não é fácil assim, não é rápido não, viu? É... Fabiana, conta assim para mim. Então, vamos contando aí para o pessoal que está chegando, né? Quem é a Fabiana, o nome da Fabiana, quantos anos que a Fabiana completa, quantos anos que a Fabiana tem, um pouquinho aí. Quem é a Fabiana, antes da gente começar a falar dos seus projetos, falar da sua luta, de um projeto tão lindo que você empreende aí há mais de 5 anos, que você está à frente, né, lutando não só por você, mas outras histórias de vida, que vai além desse trabalho maravilhoso que você faz junto à Associação dos Amigos de Santa Teresa, que é um projeto de reciclagem, né? E como a gente estava conversando esses dias atrás, as pessoas falam muito de reciclagem, né? Todo mundo tem, às vezes no seu escritório, tem nas escolas, as lixeiras, né? Vermelha, verde, azul, enfim. Mas não sabem usar, não sabem entender a importância dessa reciclagem. E você é uma mulher que vive e administra uma associação nesse nicho aí de trabalho e vai compartilhar conosco a importância real da gente separar esses lixos das pessoas, dos lixos que chegam para você, das seringas que chegam, que as pessoas que têm que tomar coquetéis, enfim, né? As pessoas esquecem quem está do outro lado, né? Esquecem das pessoas que estão do outro lado. E aí a gente fingir que recicla é mais fácil do que reciclar de verdade. E a partir do Exato. momento que a gente tem essa consciência, a gente não pode mais fazer errado, né? Não pelo menos conscientemente. Então conta pra gente aí, quem é a Fabiana? Bom, boa noite. Então, meu nome é Fabiana Aparecida Costa Ramos da Luz e por um acaso eu fui parar lá através da minha tia. Também vim de outro mundo, vim do mundo das indústrias, né? E fui a cada vez mais gostando desse trabalho, fui aperfeiçoando mais essa área, foi uma área que começou a abrir mais meus olhos, né? E aí eu fui para lá em 2011, né? Aí a minha tia saiu e eu assumi tudo aquilo lá. Aí eu falei, e agora? Para colocar a casa em ordem. Então foi trabalho de formiguinha, de passo a passo, de querer trazer mudança para tudo aquilo, de querer fazer com que as pessoas que estejam lá trabalhando com a gente se enxerguem de uma outra maneira. Porque hoje a visão que o pessoal tem, que quem mexe com reciclagem, é uma visão já voltada para bastante pobreza. E não pode ser assim, porque é um trabalho digno como qualquer outro. É um trabalho que é muito essencial como qualquer outro, né? E aí tem mais um significado mais importante, porque está cuidando do nosso meio ambiente. Já pensou a gente começar a andar pela cidade em cima dos lixos? Como é que vai fazer?
Então a gente começou a fazer a mudança lá dentro para depois causar a mudança lá fora. E é uma luta diária, porque assim, a gente tem que cada dia enfrentar algo novo, cada dia lutar por algo novo, porque assim, o material ele chega misturado. Aí a gente tem que ficar batendo na mesma tecla de educação ambiental, de procurar, sabe, fazer com que o munícipe entenda que a reciclagem, além dela estar tirando dentro da casa dela o resíduo, ela está sustentando e gerando emprego para outras famílias. Então, o problema não é só tirar, eu tirei o reciclagem dentro de casa, eu resolvi o meu problema. Não. Para onde essa reciclagem vai? Quem cuida dessa parte? Porque hoje a gente entende, a maioria das pessoas entende que a Eco Taubaté, juntamente com a prefeitura, faz a limpeza da cidade. Mas a reciclagem não é só a limpeza da cidade. Existem gerações de rendas por trás de tudo isso. Então, o munícipe ele tem que se interessar para onde vai tudo isso. Para onde vai o lixo, quanto que custa esse trabalho, se tem custo, se quem faz esse tipo de trabalho recebe alguma coisa, de acompanhar para ver se tem uma cooperativa na sua cidade, ir visitar, conhecer o trabalho, conhecer as famílias que vivem disso, porque se você for parar para pensar e conhecer cada história de vida que você encontra em seu caminho, é muito gratificante você ver que mudou com o resíduo que você tem dentro de casa a vida de alguém lá fora. Que Então show! é muito gratificante. E eu comecei a aperfeiçoar, a me interessar mais, a começar a brigar mais por reconhecimento, tanto da cooperativa Amigo de Santa Teresa, como pelas outras cooperativas, sabe? Querer trazer parceiros para dentro, querer fazer com que as pessoas, as escolas enxerguem esse trabalho. Porque é um trabalho que, se você for pensar na crise que hoje vivemos, muitos pais de famílias aprenderam a sobreviver com a reciclagem. E era um mundo que ninguém conhecia. Ah, reciclagem eu coloquei ali para fora, tá bom, acabou. Mas e agora na pandemia? O que que houve? A reciclagem mudou a vida de muita gente que hoje trabalhava em indústria, assim como eu. Muitos pais de famílias que eram bancários, que não soube de onde tirar o sustento, viu ali na reciclagem uma oportunidade. Então, as pessoas precisam abrir mais espaço na mente e ver que a reciclagem é um trabalho essencial como os outros, um trabalho de respeito também. Porque quantas vezes você se depara com um pai de família empurrando aquele carrinho pesado pela rua, sem saber como é que está sendo o dia dele. Então, sempre procurar saber, procurar o apelo que a gente faz é sempre procurar oferecer, né, alguma coisa para aquele catador. Além da reciclagem, se você pode ajudar, ajude com mais alguma coisa, sabe? Doando o seu respeito, o seu carinho, um copo d'água que seja, sabe? Então, eu sempre levanto essa bandeira, eu sempre brigo por isso, porque vale a pena, vale a pena. A partir do momento que você conhece esse mundo, você muda o seu jeito de pensar, você muda os seus hábitos dentro de casa, você para pensar, poxa, eu coloquei minha reciclagem ali, coloquei um vidro quebrado. Não, peraí, alguém vai pegar, alguém vai se cortar. Então vamos embrulhar num papel, né? Não descartar de maneira incorreta, agulha, como tem acontecido, como eu te falei, de cooperados ter que tomar coquetel, porque foi descartado, ainda continua sendo descartado. Então, eu acho que falta muito empenho ainda, tanto do munícipe por parte da prefeitura, dos órgãos competentes, sabe? Ô, Fabiana, o que você está falando é uma riqueza muito grande, porque é alguém que vive o dia a dia de um agora vai não, agarrou aqui. Ah, o Marcos, o pessoal da cooperativa, o vai, me ajuda aí. Reciclador. Reciclador, eita nós, viu? O Jonathan, boa noite, Jonathan. O Jonathan é um dos cooperados, né? Exato. Ah, viu? O que a gente... Se você falou uma coisa, né, muito importante, que você se encantou, que você se apaixonou, você veio do mundo das indústrias, né? Tudo tem um propósito, né, Fabiana? Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito. E você caiu de paraquedas na reciclagem e viu dela uma riqueza e não quis sair mais. Você, ao invés de querer se afastar, você investiu e tem se destacado, assim como todos os cooperados que a gente tem conhecido, grandes empreendedores da arte do reciclar.
E assim, o que mais te encantou? O que te fez permanecer nesse setor da reciclagem? Foi as histórias de vida. Em perceber que o pouco que a gente tem dentro de casa é luxo. Então, assim, cada história de vida que você passa, que a gente passa a conviver, que a gente para e pensa, poxa vida, eu sou rica, eu sou muito rica pelo pouco que eu tenho, né? Então, isso me fez permanecer ali, me fez querer trazer novas coisas para ele, lutar por ele, sabe? Você querer fazer a vida de alguém diferente, sabe? Você acompanhar o dia a dia daquela mãe que chega, trazendo problema de dentro de casa, porque você acaba encontrando aquela mãe que sofre dentro de casa, tanto com o filho, tanto com o esposo, ou aquela pessoa que quer mudar a vida do seu filho, mas não sabe por onde. Ou muitas vezes aquela pessoa que é explorada dentro de casa. Então, foi essas histórias que me fez ficar. E eu conheci pessoas que realmente precisavam de ajuda e que eu tenho orgulho de estar ali do dia a dia, convivendo, dando conselho, sabe? Fazendo o que eu posso fazer, procurando. Se eu não posso ajudar, aí eu vou atrás de quem pode, sabe? Pois essas histórias que fez eu ficar. Que show! Porque eu recebi ofertas de trabalho para mim voltar a trabalhar na indústria e eu não quis. Eu não quis. Aí Olha, eu resolvi ficar e lutar. Falei, não, isso aqui tem que mudar, tem que ir para frente, tem que ter reconhecimento, porque, afinal de contas, eles saíram do aterro sanitário para trabalhar num local e aí lá foram abandonados. Aí, passando a conhecer essas histórias deles, de como foi, de como vieram, é que foi aonde eu fui ficando e fui procurando ajuda, e cutuco dali, e aí eu fui procurando atrás, de ver mudança. Porque assim, é muito fácil você tirar uma pessoa de um local e colocar ela em outro, mas não dá assistência. É muito fácil você remanejar alguém. Mas e como que ela vai andar daqui para frente? Como que ela vai ficar? Então, são pontos que também tem que ser olhados, sabe? Tem que ter mais assistência, sabe? Tem que ver direitinho. e é uma coisa, né, Fabiana? O que você está falando é muito sério. É muito fácil falar, né? É muito fácil a gente falar que recicla, que olha, eu separo. E a questão, tudo é uma questão de educação, da gente mudar a vida de alguém a partir da nossa vida. É ensinar os meus netos. Não adianta a gente ensinar o respeito ao outro falando. Você tem que ensinar o respeito ao outro fazendo. Ao Salmir, né, tá aí junto com a gente, o Fábio, todo mundo aí, ó, elogiando você. Você é uma pessoa muito querida realmente, o Fábio. Então, assim, o que você está falando traz para nós uma consciência, uma riqueza muito grande e faz a gente entender que a gente ensina com a ação. A gente não ensina falando só. E a gente entender que o lixo na casa da gente é luxo para alguém, me traz a responsabilidade de eu cuidar daquele lixo. Né? E eu entender que é a Eco, entender aqueles rapazes, inclusive, que passam no caminhão da Eco, retirando, ele merece nosso sonho. É o que você falou que eu achei fantástico. É muito fácil, né? Será que eu queria estar ali, aguentando aquele odor, aguentando, correndo o risco de me cortar, de me machucar, e a falta de respeito com o outro. E quando a gente traz você, porque é muito fácil falar de reciclagem. Olha, a Meire está chegando aí, olha, Fabi, a Meire já tinha comentado da Meire com você, é uma grande ambientalista, tenho certeza que vai ser uma grande parceira nossa, porque ela é uma mulher de ação, ela é uma mulher que faz, ela é aquela que sai da indignação para a ação e vai somar, eu tenho certeza disso. E o que você está trazendo, o Fabi, é muito importante essa responsabilidade ambiental, responsabilidade social. E você trouxe uma questão muito importante. Muitos desconheciam essa importância até a pandemia, né? Porque quando as pessoas foram produzindo lixo, porque não podiam sair de casa, mas alguém teve que olhar por essas pessoas que tiveram, dentro do conforto da sua casa, né? Dentro do conforto do seu lar, gerar renda para outra pessoa. Essa consciência que você está trazendo, Fabiana,
que é importante você bater mesmo, porque o pessoal aqui também não veio para me ouvir falar, porque eu falo pra caramba, viu? Veio para ouvir você falar. Então, é importante, Fabi, você, uma mulher jovem, que abriu mão de repente, ter um trabalho que até ganhasse mais, que trabalhasse menos, que trouxesse a você algum status, mas não. Ao Raimundo Nonato, aí, um querido também, um grande empreendedor da nossa luta aí, você preferiu lutar por aqueles que você descobriu ter uma história rica por trás de cada sonho. Então, assim, olha, até diz, ó, o Jonathan tá falando aí, a Fabiana é a melhor patroa do mundo. Eu concordo, viu, Jonathan? Mas eu acredito também que você é um grande talento que ela descobriu. Então, Fabiana, conta mais um pouquinho dessa importância da questão da geração de renda, dessas pessoas que estão aqui hoje te parabenizando pelo seu trabalho, pela sua luta, que eu tive o prazer de viver, de vivenciar e me encantar com a sua delicadeza, com cada um daqueles, que inclusive eu pude perceber que você vai além da reciclagem, você se preocupa com o além da reciclagem. Então conta um pouquinho aí para nós. Fala mais um pouquinho dessa questão da importância da geração de renda. Quantas vidas aquele isopor, aquela caixa, bom, o brinquedo, né? Aquilo que pra gente às vezes é lixo, é luxo para a vida de alguém. Conta pra gente. Exato. Muitas das vezes a gente tem ali um brinquedo parado dentro de casa e coloca na reciclagem, coisa que a gente também poderia mudar o hábito, não deixando de mandar para a reciclagem, mas acho que vale a pena você colocar num saquinho separado e levar até a reciclagem, porque você vai... Seu filho hoje não quer mais aquele brinquedo, mas você vai fazer uma outra criança feliz, que às vezes não tem com que brincar dentro de casa. Então, a reciclagem é um mundo de diversidades, que além do pessoal encontrar a sua renda dentro da reciclagem, dentro da cooperativa, ela encontra uma roupa que vai no meio da seletiva, é um calçado para o seu filho, que muitas vezes para você, não quero mais, não vou usar mais porque já usei demais, eu vou repetir, mas para um filho de alguém é uma roupa luxuosa. Então, são esses sorrisos arrancados dias a dias por coisas que eles acham lá que vai fortalecendo a gente mais e mais. E eu acho que deveria, sim, voltar mais os olhos, né, das nossos poderes, né, da prefeitura, sabe, de capacitar também, fazer um trabalho alternativo nas escolas, abrir mais cooperativas, gerando mais renda, ao invés daquele catador ficar percorrendo aquela rua, cansado com aquele carrinho, buscar umas outras alternativas, né? Abrindo mais reciclagem, mais centralizados, mais pontos de coleta, sabe? Fazer um trabalho em conjunto com as escolas, porque você começa a ensinar o pequeno. Porque os grandes já têm aqueles hábitos, mas se você pegar para conversar com uma criança que se interessa, você muda o seu hábito. Você muda o seu hábito. Então você tem que começar com os pequenos. Porque os grandes muitas das vezes escuta, no primeiro momento concorda, vou mudar. Mas não, o pequeno está ali todo dia. Não, mãe, está errado, não é aqui, vamos separar. Então, se você começa a fazer um trabalho voltado para as escolas, você acaba automaticamente dentro da sua própria casa criando hábitos. E se você investe também em campanhas, não só em folheto, porque eu falo assim, campanha de folheto, muitas das vezes um pai de família ou uma mãe de família chega dentro de casa, não tem nem tempo de sentar para ler um livro. Então, ela não vai ler um panfleto. Então, acho que se houvesse campanhas mais audíveis, mais chamativas, eu acho que seria muito interessante. Você estaria duplicando tudo aquilo que hoje já é coletado. E campanha de incentivo também. Porque, assim, não é só implantar a coleta seletiva como ela é implantada hoje, mas se você tem que fazer por ela, por onde ser reconhecida de uma educação ambiental competente. Porque é muito fácil você implantar um projeto, mas não levar ele à frente. Não bater todo santo dia ali, mesmo que seja chato você falar dele, muitas das vezes. Mas se você falar todo dia, é quase que uma música que fica na sua cabeça, que você vai, uma hora ou outra, acabar aprendendo. Então, eu sempre falo isso, né? Fale com orgulho do trabalho que você executa hoje, porque é uma referência do amanhã, né? Eu sempre falo isso para eles. Então, a minha alegria ali dentro é de trazer cada vez mais mudança
né? E agora, com eles querendo estudar, que isso foi, nossa, uma alegria muito grande para mim, deles querer voltar a estudar, deles querer aprender a ler, sabe? Isso aí, para mim, não tem preço. Não tem preço. Mesmo que precisar levar, igual eu falei, né? Nem que eu vou levar vocês da escola e buscar, porque ali eu me sinto uma mãe. E olha ali que ali tem pessoas que servem para ser minha mãe. Mas assim, é muito gratificante você ver que eles querem mudar, que eles querem algo diferente. Porque E não aí, adianta a gente só oferecer benefícios. A gente tem que fazer eles se interessar por novas coisas, por novas capacitação. e aí você falando da questão da campanha ambiental aí, né? Aí a Meire tem o Raimundo aí também que está sempre bem antenado. É igualzinho você falou, que tiraram do aterro e só realocaram lá na associação e esqueceram. Assim é também com a conscientização da reciclagem. Não adianta você implantar um sistema de reciclagem dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro da sua escola, se você não conscientizar aquelas crianças, os funcionários, porque você vai sair só daquele politicamente correto. Ah, aqui tem, se chegar alguém, aqui tem. A gente precisa sair dessa mesmice de querer mostrar para as pessoas e sair realmente da realidade, entender essa importância. Porque o que você fez foi o quê? Tiraram lá do aterro, colocaram na associação e deixaram eles caminharem sozinhos, mas caminhar sozinhos para onde? Como? O que fizeram com a vida dessas pessoas se não tem uma Fabiana que administra e fala, não, peraí, ainda tem um norte. Quando você diz de geração de renda, as pessoas precisam entender que gera renda mesmo, você sustenta famílias, não é isso, Fabiana? Exato. Ali a gente, o material que chega, ele é feito toda a separação, vendido e feito rateio no final do mês, que a gente chama de rateio. Ali cada um tira o seu salário, leva a sua cesta básica. Então, o lixo de alguém é um luxo para muitos, né? É dali que sai um pão, um leite, um pagar uma conta, um pagar o aluguel. É daquele resíduo que é entregue na cooperativa. Então, tem que procurar saber. O que eu sempre falo é que os munícipes têm que procurar saber, têm que procurar conhecer para onde vai a coleta seletiva, o que é feito, quem vive disso, que trabalho que é feito. Existe todo um processo, né, que a gente tem a mania de chamar do caminho da coleta seletiva, o caminho da reciclagem, né? Porque, afinal de contas, você coloca o seu resíduo na rua, mas o caminhão coleta e vai para onde? Então, tem que haver esse interesse. E assim, você falou também, né, da questão do cuidado, da importância para vocês das pessoas irem conhecer esse espaço, das pessoas se compram, porque é um perfil meu, eu me comprometo com aquilo que eu conheço. Então, eu gosto de ir, conhecer, entender aquela história, e aí sim a gente se compromete muito mais. Então, assim, quando você diz que às vezes a gente faz, né? E aí eu estou me colocando, né? Quando falo a gente, somos nós mesmo. A gente faz do nosso lixo um descarte. Um descarte. Aquilo que eu não quero mais, ai, nossa senhora, eu vou ficar livre disso aqui. Só que se ficar livre desse aqui, se a gente não muda, o mundo não vai mudar. Nós vamos continuar apontando dedos e a história não vai mudar. Porque sempre começa por nós. E aí, ô Fabiana, eu pergunto para você, hoje vocês são, eu sei, mas eu vou deixar você falar, porque senão eu falo tudo. São quantos cooperados? Hoje são 12, né? 12 cooperados e tem os catadores, mais 5 catadores. Tá. Fala pra gente a diferença do que é um cooperado, do que são os catadores. E uma coisa que eu pude observar, que eu achei fantástico, é uma senhora, a gente nem precisa dizer o nome, ela ainda não conseguiu. É o estilo dela, e você respeita isso, né? Então ela fica ali no cantinho dela. Eu acho isso fantástico, esse olhar para o outro, porque não é porque está todo mundo ali, você tem que impor que todo mundo faça. Então, essa sua pedagogia, essa sua liderança me encantou de uma tal forma, você respeitar. E eu achei bonito quando ela disse, não, eu ainda só tenho vergonha, e ela me deixa trabalhar aqui no meu cantinho. Você respeitar o outro, você constrói o respeito no outro, porque eu sempre falo isso, que o respeito ele vem antes do amor. Você só ama
quem você respeita. Você só admira quem você respeita. E eu pude perceber o grande amor, a grande admiração que eles têm por você respeitar essa... Acho que é a Kate que está aí também, a Kate é uma querida também, por você respeitar esse espaço deles. Então, conta pra gente também um pouquinho assim, essa diferença do que é um catador, o que é um cooperado. Eles colaboram com alguma coisa? Não. Como que vive? Então, é importante você explicar um pouquinho disso para as pessoas e qual é o maior desafio que hoje você enfrenta na associação. Então, o cooperado é aquele que compõe o corpo administrativo da nossa cooperativa, são os fixos. E o catador é aquele que vem de vez ou outra ou que não consegue acompanhar o perfil da cooperativa através de algum problema com o filho, que não tem tempo para deixar o filho com outra pessoa. Então, o exemplo dessa moça que hoje trabalha lá, ela é uma catadora. Então, eu trouxe ela para dentro da cooperativa porque ela atravessava aquele bairro inteiro para ir até o Secap, o Quiririm, até o centro da cidade com aquele carrinho pesado. Então, eu costumo falar que o pouco que a gente tem, a gente divide. Então, aí eu deixo virar lá para ela, deixo ela quietinha no canto dela, ali ela faz a separação do material dela, e ao invés dela sair para fora para vender aquele material todo pesado, ela vende para a própria cooperativa. E a cooperativa acaba comprando num preço justo para ela poder levar o sustento para casa. E ali ela tem o café da manhã junto com os demais cooperados, tem o uso dos banheiros, do escritório, do espaço como um todo, recebe os mesmos benefícios que um cooperado, que é a cesta básica e qualquer outra coisa que venha a ser deslocado para a cooperativa, que venha a ser doado para a cooperativa, ela recebe os mesmos benefícios. Ela só não faz parte do corpo da cooperativa porque ela não consegue acompanhar esse ritmo e não consegue trabalhar junto com os demais cooperados. Então, eu coloquei esse espaço lá para os catadores, porque é muito difícil você ver um catador, às vezes até mesmo um senhor, tem um casalzinho lá de idoso que aparece lá de vez em quando. Então, quando eles estão precisando de material, eu deixo eles ir lá, montar o material deles, me ofereço para comprar, e esse vínculo que a gente vai criando com o catador. Porque é o mesmo trabalho, só com diferenças de organização. Só que a gente respeita isso, porque você tem que ter um olhar empático para isso tudo, né? Você tem que ter um olhar caridoso, porque você sabe que aquela pessoa tá na mesma luta com você, só que até mesmo com mais problemas do que você. Então a gente procura manter sempre esse espaço para eles, é sempre aberto para isso. E assim, gente, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, fazer com que ela chegue no máximo de pessoas possível, porque isso é informativo. Isso é uma responsabilidade social que nós temos que ter, uma responsabilidade ambiental, inclusive. E esse show que a Fabiana está dando aí de empreendedorismo, de sororidade, de solicitude, de caridade, isso tem que ser compartilhado. E assim, sabe, Fabiana, você respeita o limite de cada um, né? Os cooperados, eles têm uma rotina, chega a tal hora e sai a tal hora. Que horário que eles chegam, que horário que eles vão embora, quem quiser visitar a associação, como que pode fazer, tem que marcar antes, como que é? Então, eles chegam às 8 horas, aí cada um vai já para o seu setor, enquanto a nossa menininha Jaqueline prepara o café deles. Aí, quando é umas 8h15, eles param para tomar o café, depois volta para o trabalho de novo. Aí, quando é meio-dia, eles param para almoçar, volta 1h e 15, porque sempre tem aquela enrolada após o horário de almoço. Aí, depois tem o café da tarde, que é apresentado para eles às 4 horas. E depois eles vão embora entre 5h30 e 6 horas. Isso de segunda a sexta, né? Tem toda essa rotina deles. Então, eles falam que eles preferem ficar mais no serviço do que em casa. Porque ali eles riem, dividem história, dividem problemas, todo mundo abraça, todo mundo chora. Mas é uma família como um todo, né? E aí a gente passa a conviver, a gente passa a fazer parte da família e conhecer as histórias de cada um. Às vezes tomando até as dores, né? Que a gente procura ser psicólogo, né? Eu falo que lá dentro eu sou psicólogo, mãe, sou tudo. Então,
E aí tem sempre aquela hora que um fala, nossa, tal pessoa está mais triste, você notou? Daí a gente chama para conversa, vê o que está acontecendo, vê se pode resolver. Ali todo mundo se preocupa um com o outro o tempo inteiro. E a gente sempre procura convidar de quem quiser conhecer a cooperativa, não precisa marcar a hora, as portas estão abertas sempre para quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer um pouquinho da nossa história. A gente sempre procura falar que as pessoas que vão lá, ela tem que conhecer as nossas histórias e deixar as experiências delas para a gente. Então, as portas estão sempre abertas para as novas ideias, novas parcerias. Show. Fabiana, qual é o maior desafio que hoje vocês enfrentam? Hoje, o maior desafio nosso é a parte do material que chega, né, para a gente, né? E a dificuldade em conseguir pessoas que enxerguem isso como um trabalho sério, como um trabalho respeitoso. Porque eu acho que se cada indústria hoje instalada na nossa cidade, porque a gente vê uma empresa quando ela vem se situar na nossa cidade, ela escreve aquela buta-praca, né? Obrigado pelo terreno doado. Mas quando você vai bater na porta dessa empresa, ela não te dá nem o resíduo dela. Ela quer vender o resíduo. E eu acho que assim, se as empresas instalassem, se criasse uma lei para as empresas instaladas na nossa cidade, que ela se instale a partir do momento que ela fazer parte desse convívio com as cooperativas, um trabalho conjunto com as cooperativas, seria muito interessante ao invés de vender o resíduo. Porque hoje muitas das cooperativas não conseguem entrar numa empresa porque a empresa já vende esse resíduo para uma outra empresa de fora. Então, por que não fazer crescer a nossa economia da cidade? Então, as empresas acabam fazendo crescer as outras empresas lá de fora. Como que isso pode funcionar desse jeito, sendo que a empresa está instalada na nossa cidade? Por que não fazer uma lei, sabe, que prevaleça, que faça com que essa empresa, de uma maneira ou outra, ajude dentro das cooperativas? Porque a gente sabe que você ajudando uma associação, uma cooperativa, você tem abatimento de imposto, se eu não me engano. Então, por que não fazer uma ação conjunta, um trabalho conjunto com as cooperativas, sabe? Porque daí você consegue gerar muito mais postos de emprego dentro de uma cooperativa, você tendo a certeza do que o resíduo está chegando, não só pelo trabalho da Eco Taubaté, mas você está tendo parceiros e você consegue gerar muito, mas muito emprego. Então, a geração de emprego, ela não é só dentro de uma fábrica, ela é como um todo, se trabalhasse em conjunto. Caramba, hein, gente, ó. Olha a dica. É algo que não precisava nem dar dica, não. Vamos crescer a economia pela nossa associação. Gente, é um absurdo uma empresa situada em Taubaté vender o seu resíduo, vender o que não serve para outro lugar, ao invés de gerar renda para a cidade, ao invés de gerar serviço, trabalho para as pessoas que estão alocadas em Taubaté, na nossa cidade. Fabiana, dando um show de economia, dando um show de política, Fabiana. Tomara que chegue isso aí, então vamos compartilhar os vereadores, a nosso executivo, ao nosso legislativo, porque, gente, minha Nossa Senhora, é uma vontade política. Existem sim, e assim, a questão burocrática é algo que, é aquele negócio, né? A gente cria dificuldade para vender facilidade. Eu acho que está na hora de nós enxergarmos essa riqueza, esse patrimônio que nós temos na nossa cidade. O maior desafio das associações hoje de reciclagem, eu acredito que a Fabiana está falando pela Associação Amigos do Santa Teresa, mas também pelas demais associações, que hoje, se não me engano, são mais 3, né, Fabiana? São 4 ao total, né? Em Taubaté, é isso? São mais duas. São mais duas. São 3, né? São 3. É uma na Vila Marli, que você falou isso? Vila Marli e no Quiririm. No Quiririm. Então, assim, gente, é a cidade movimentando a cidade, é a cidade trazendo riqueza para a cidade, é o lixo das empresas virando luxo, girando a economia da nossa cidade. Puxa vida, né? Vamos ficar a dica aí da Fabiana. Uma vontade política, é importante que nós nos responsabilizemos, não só o poder público, mas a sociedade civil como um todo. Porque a voz de um é a voz de muitos, né, Fabiana? E hoje aí está muito bem representado
as associações de reciclagem, muito bem representada pela voz da Fabiana, que é uma querida, uma baita de uma empreendedora, uma baita de uma gestora. Ô, Fabiana, e você também, em paralelo à reciclagem, eu conheci um sonho, né, que vocês estão realizando ali, uma horta comunitária, show, onde vocês estão criando a compostagem, né? O produto composto que vai gerar o adubo, que vai gerar a horta e que vai atender. E aí, sim, eu achei muito lindo o que você compartilhou, que a sua intenção não é vender produtos da horta, né? Então, conta também para a gente essa questão de junto, em paralelo, isso está no espaço da associação, né? Vocês estão também desenvolvendo, além deste projeto da reciclagem, o projeto também da horta comunitária. E a gente precisa de cada um que está aqui assistindo a gente, para que esse sonho se torne realidade. Já está lá, porque a compostagem está sendo composta, está sendo feita, eu vi, a gente viu lá. Conta para a gente um pouquinho disso também, Fabiana. Então, quando apareceu esse convite pela Secretaria do Meio Ambiente e aprender a fazer compostagem, eu já tinha isso comigo guardado pelo pouco que eu conhecia ali da comunidade de Santa Teresa, sabe? Muitos pais de família, porque é muito fácil você oferecer o arroz e o feijão doando uma cesta básica. Mas e aquela criança que não conhece de fato uma verdura, uma fruta? Porque os pais não têm condições de comprar. Porque hoje em dia, ou você compra o leite para o filho menor, ou você compra uma fruta para o filho maior. Então, eu falei assim, não, por que não? Eu tenho um espaço aqui parado. Aí eu praticamente fiz uma perganha, né? Eu concordo em participar do projeto de compostagem, mas desde que vocês me ajudem a montar a horta comunitária. E aí eu falei assim, não quero vender, eu quero doar, para ser o comprimento na mesa de muitos ali. Porque quando se trata de Santa Teresa, eu acredito que é um bairro muito esquecido e muito carente, assim como alguns outros bairros que hoje a gente tem. Então, se eu tenho um espaço e posso utilizar para alguma coisa que vá servir para muitas pessoas, por que não fazer? Então, esse é um dos projetos que eu quero quanto antes estar pronto para me ver a alegria no rosto das criançadas, mostrando, sabe, trazer a criança para participar, de mexer naquela terra, de ver de onde está saindo a verdura que vai no prato, a fruta. Então, esse é um sonho meu que eu não vejo a hora de concretizar. Tá perto, se Deus quiser. E aí, eu acho também um desafio, sabe, Fabiana, para todos nós que estamos assistindo a live e outros tantos que serão replicados, por isso que a gente pede para compartilhar. E a Meire tinha até comentado isso ontem, hoje. Sabe, a gente tem que parar de ficar querendo só depender do poder público. Acho que nós, enquanto sociedade civil, podemos. A gente cobra em paralelo, mas é nossa responsabilidade, porque nós vivemos nessa cidade. Eu, Fabiana, apesar de não ser uma taubatiana nata, eu sou uma taubatiana de coração. Faz quase 28 anos que eu moro aqui e eu vivo e respiro essa cidade e vejo a importância, a riqueza de recursos humanos que nós temos aqui, a gente não pode desperdiçar isso. E esse sonho de uma horta, olha, o coração sem igual ao seu, prima, aí, ó, estão falando aí, não sei se é o Éder, eu não consegui enxergar direito aqui, e é um sonho, gente, ela não está sonhando para ela está sonhando para uma comunidade inteira, e esse projeto pode expandir, pode chegar naqueles outros bairros que também são muitas vezes invisíveis. E assim, não basta você deixar de ser invisível, você precisa ser realmente visto e dar uma inclusão produtiva. Você produzir, é isso, né, Fabiana, que você está buscando fazer. E o que falta, Fabiana? Vamos lá, para que esse sonho se concretize. O sonho da horta comunitária junto à associação de reciclagem que vai atender aos cooperados, aos catadores de reciclagem, né, que você também acolhe, enfim, e a comunidade de modo geral. Hoje ali a gente está procurando parceria
daqueles que já sabem executar o plantio, né? E as doações de mudas, né? Para a gente começar já o pontapé inicial desse nosso projeto, né? Estou anotando. Viu, Meire? Ó, fica a dica aí, Raimundo, o pessoal que tá Kate, fica o pessoal que está assistindo. Eu não consigo ver todo mundo, gente. Eu sou ruinzinha disso aí ainda. Então, gente, é o plantio e a muda. É muito pouco e a gente vai conseguir. Nós temos empresas, nós temos voz. Essa voz nossa precisa chegar a quem precisa. Vamos fortalecer a Fabiana, vamos fortalecer o Jonathan, vamos fortalecer a Associação Amigos do Santa Teresa, assim como as outras associações, porque ajudando uma, a gente ajuda todas. Eu acho que esse olhar solidário, Fabiana, ele é fundamental. A gente ajudar as pessoas a deixarem de ser invisíveis, ok, mas não basta. É preciso a gente fazer com que essas pessoas sejam capacitadas e gerem a sua renda. E acho que aí sim nós estamos ajudando. E eu brinco muito que eu tenho horror daquela síndrome. Eu nasci assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, Ave Maria. Eu nasci assim. A gente às vezes não tem escolha. Às vezes, do modo que a gente cresce, a gente já pode começar. Não precisa morrer do jeito que a gente nasceu. A gente tem a obrigação de fazer o que você está fazendo, Fabiana. Mudar a nossa história, mudando a nossa história, a gente muda a história de outros. Fabiana, e assim, você comentou também que uma grande dificuldade que você tem, você já tinha comentado anteriormente, é a questão de que a campanha... Foi feito um vídeo lindíssimo, aí em parceria com... Foi o SESI, né? Foi feito um vídeo... SESC? Isso. Com o SESC. Foi feito um vídeo, gente, lindíssimo, lindíssimo, que inclusive eu tive contato, foi a Meire que compartilhou. Mas, gente, o vídeo ele não produz resultados se nós não entendermos essa história. E às vezes as pessoas entendem errado. Acham que o quê? Tem que sair doando tudo. Não é isso, né, Fabiana? O que é aquele vídeo que conta a história, que conta o sonho de cada pessoa? Ele quis dizer. Qual a importância deste vídeo para cada um de nós que estamos assistindo essa live? Aquele vídeo, ele teve a intenção de trazer o reconhecimento hoje. Porque, assim, a gente, aos olhos dos outros, era desconhecido. Então, foi a divulgação do nosso trabalho, da nossa sobrevivência diária e de quantas pessoas sobrevivem por trás de cada pai de família dentro daquela cooperativa. Porque não é só um pai de família. Por trás dele existe mais 3 filhos, a sua esposa. É dali que ele tira o seu sustento. É dali que ele vai concretizar o seu sonho. Então, aquele vídeo foi fazer com que o nosso trabalho executado hoje ele seja reconhecido. Né? Porque hoje você não se vê falar de cooperativa. E o pouco que você vê não é tão claro. É muito fácil chegar e falar assim, não, os resíduos são entregues às cooperativas. Mas quem são eles? Aonde que eles ficam? Quem executa esse trabalho? Quem são essas pessoas? Então, esse vídeo foi para esclarecer justamente quem lida com esse tipo de material, desse material trazido até as cooperativas, e que existe sim as cooperativas que executam esse trabalho, que trabalham em parceria de limpar a cidade, mas de uma forma diferente. Que a limpeza que hoje a gente faz do resíduo, ela é uma geração de renda. Show de bola. E é verdade, é uma mulher incrível essa Fabiana. E uma dificuldade que você comentou, Fabiana, mas aí também a gente está conseguindo, graças a Deus, e aí vai ficar o desafio também, é entrar com este projeto dentro das escolas. Porque é ali que começa, como a gente conversou. Porque é diferente da Lilian, da Meire, da Kate, do Benê, do Raimundo, enfim, de N pessoas que estão aqui assistindo, ir para dentro da escola e falar da reciclagem. Porque é um mundo que a gente ouviu falar, que a gente conhece uma política pública que envolve essa questão do meio ambiente, maravilha, ok, mas é diferente de uma Fabiana que vive essa realidade, ir para dentro da escola e falar. É diferente de um Jonathan que vive uma realidade dessa e lá dentro falar.
É diferente de uma Patrícia que vive uma realidade dessa e lá dentro falar. Então, nós precisamos abrir espaço para que a associação entre dentro das escolas, entre dentro das instituições e capacitem e conscientizem estas pessoas da importância de quem vive da reciclagem, das histórias que são mudadas através desta reciclagem. Porque é muito fácil a gente ficar no conforto do nosso sofá e falar. Agora, quem é que vive? Quem é que tem que tomar coquetel porque perfura a mão com injeção? Sou eu? É você? São eles. Então é importante, gente, você que tem uma empresa, você que tem uma escola, que abra espaço. E eu endosso, entendeu? Eu fui lá, eu conheci, não fui uma nem duas vezes, não, e nem vou ficar nas duas, nem nas três, quero ir muitas vezes. E conhecer a riqueza de seres humanos que tem por trás de cada lugar ali. Então, é necessário, é urgente que isso comece a acontecer. Não, a gente sabe, a Meire, que é especialista do meio ambiente, ela sabe da importância. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, tá bom, mas precisa sair daqui. E sai por pessoas como a Fabiana, como a associação, como as associações, né, Fabiana? Então, assim, eu gostaria que você dissesse, Fabiana, da importância, qual é a valorização que a escola que abre a porta para a associação ir lá abrir para esse projeto que vocês idealizaram, que vocês realizam, que vocês executam, onde chega o estágio que está e para onde vai. Só vocês sabem, de verdade, só vocês que sabem. Então, qual é a importância das empresas abrirem espaço, das escolas abrirem espaço, das instituições em geral abrirem espaço para isso? Então, como eu te falei, outro projeto que a gente quer colocar em prática é o trabalho em conjunto com as escolas. Porque é aquilo que eu falo, existe um contrato que a prefeitura tem que cumprir juntamente com a ECO, da campanha ambiental? Existe. Mas por que não levar as cooperativas que lidam com isso dia a dia para fazer esse trabalho em conjunto? Porque é muito fácil eu pegar uma pessoa para concluir aquele trabalho, mas sem conhecer de fato o que é. Então eu falei, por que não trabalhar com as escolas? Ensinando as crianças, ou até mesmo incentivando as crianças a trazer essa reciclagem para a escola, e fazer com que essa reciclagem nas escolas vire também um sustento, sem ficar dependendo muito da prefeitura. Porque a gente sabe que hoje para tudo existe licitação. Então, se as escolas criar uma rota alternativa, que a gente procura pensar naquele... Eu mesmo procuro pensar dessa forma, que tem aqueles alunos que nunca conseguem fazer uma formatura, porque ou a mãe paga a formatura, ou a mãe coloca o que comer dentro de casa. Então, por que não fazer com que essa reciclagem trazida por eles para dentro da escola vire um caixa para executar a formatura de todos? Então, é nessa linha que eu fui pensando, por que não trabalhar com as escolas, um passeio? Porque a gente sabe que hoje para você tirar R$15 para pagar um passeio na escola é muito difícil. Então, se você tem uma alternativa que você pode tirar do resíduo gerado até na própria escola, para pagar o passeio de todo mundo, é muito mais gratificante. Vai ser igualdade para todos, sem ter aquele aluno que pode mais e o aluno que pode menos. Porque a gente sabe da dificuldade que existe hoje em dia. Então, um trabalho que a gente quer executar na escola, a gente quer levar, explicar como é que vai funcionar, da cooperativa participar das escolas, dentro das empresas, das faculdades, porque quando eu falei das escolas e eu citei as faculdades, a resposta foi que eu tive, mas faculdade não vai aceitar. Não vai aceitar porque não deixa de ser uma escola, onde a gente está aprendendo cada dia uma coisa nova. Só vai mudar um pouquinho o hábito, não vai ser aquela criança que você está ensinando desde pequeno. Você vai inserir um novo hábito na vida desse aluno. Porque a gente sabe também que hoje tem muitos alunos de faculdade que enfrentam o desafio para comprar um livro, né? Para colocar um uniforme, para um vale transporte, para fazer a formatura. Então, por que não igualar tudo isso fazendo um caixa gerado da reciclagem? Gente, que show, hein? Que show de empreendedorismo, né? E, na verdade, as universidades, muitas vezes, são os formadores de opinião, né?
São aqueles que mudam, que vão gerando novos formadores. E se nós já começamos em todos os âmbitos escolares, da educação infantil até o ensino superior, muito mais gente nós vamos atingir. Gente, e olha que fantástico, né? Você gerando renda dentro do seu próprio ambiente de trabalho, do seu próprio ambiente de estudo, isso você favorecendo, porque tudo temos uma contrapartida. Em tudo nós temos uma contrapartida. E olha, é alguém que precisa da reciclagem para movimentar, para gerar rendas, oferecendo esse trabalho, capacitando pessoas. E aí, na verdade, está a questão, né? Você capacita outras pessoas para gerar a sua renda. Você dá significado. Você dá significado àquilo que você faz. Porque enquanto nós continuarmos falando, reciclar é importante, reciclar é no azul, é no verde, não sei o quê. Isso não gera significado, gente. Isso não gera importância. Se não gera importância, se não tem significado, não gera mudança de hábito. Não adianta. Nada que é imposto, nada que não tenha significado. Por isso que eu adoro a educação, por isso que eu digo que educadora eu vou ser a vida inteira, porque eu acho que tudo passa pela educação. Né? Fabiana, que mais que você gostaria de ressignificar o lixo? É isso aí. É o lixo deixando de ser lixo, gente. Minha Nossa Senhora. Entendeu? Até a casca da banana, a casca da maçã, ela deixa de ser lixo se você souber produzir esse produto. Então, assim, Steve, né, quando nós tivemos, aí você disse também, né, Fabiana, mais do que reciclar lixo é reciclar vidas. Né? Então, a gente conversando as frases, assim, embora seja muito difícil, ninguém... E quem nós estamos procurando coisa fácil, né? Ninguém está procurando coisa fácil. Deus só confia os seus grandes projetos aos seus grandes guerreiros. E você, com certeza, é uma grande guerreira, Fabiana. Então, assim, você preocupa com a educação daqueles que, se Deus quiser, nós somos mais 7 pessoas e outras serão encantadas por essas pessoas. E é assim. Não interessa se é 1 ou se é 2 ou se são 300. Se é 1, são 2 ou 10. Tem que começar. E isso você faz... eu uso casca de banana para fazer, mas eu não consigo ler o resto. Então, geleia e bolo. Fazer o quê? Geleia e bolo. Olha aí, ó. Geleia e bolo. E, ó, quem sabe, essas pessoas que sabem... Nem sei quem... Eu não estou conseguindo ler, que não consigo ler no celular. Quem sabe essas pessoas também não podem ir, se você permitir, Fabiana, e até a associação, ensinar receitas que, de repente, essas receitas, além de alimentar a própria família, pode virar uma geração, pode virar um gerador de renda também. Vender um bolo, vender algo que... Ainda mais agora que você vai ter a horta, se Deus quiser, em muito breve você vai ter a horta comunitária. Imagina, gente. Sabe? A gente poder capacitar o outro é fantástico. A gente poder sair da gente mesmo em favor do outro é uma coisa linda, maravilhosa. Ô Fabiana, ai meu Deus, não, tudo que é maravilhoso vai acabando. Eu não queria acabar, não. Você disse que vocês têm o café da manhã, tem o almoço. Como que vocês conseguem fazer a manutenção deste café, desse almoço, desse pão, dessa rotina alimentar que é essencial, né, para as pessoas que trabalham na associação? É a própria associação que gera essa condição? É, a própria associação. Ali a gente reserva um dinheiro para semanalmente, o mês inteiro, o café. O almoço eles trazem de casa porque a gente ainda está montando a cozinha nossa, que em breve a gente vai fazer o nosso almoço ali, para também é outra coisa que eu penso, igualar o almoço de todo mundo. Porque às vezes, muitas das vezes, eu já presenciei isso, um cooperado acaba comendo distante da gente por não ter o que apresentar na marmita. Então, eu quero trazer a igualdade até do comer para dentro da cooperativa. Então, eu já penso já terminar de montar a cozinha para estar fazendo ali o almoço deles. Que show. Gente, a mudança começa pela luta, pela igualdade de oportunidade. A gente tem que desfocar nas dificuldades,
desigualdades e focar na igualdade de oportunidade. O que nós podemos fazer para dar igualdade a todos? E o alimento é o mínimo de dignidade que a gente tem que trazer para a promoção humana. É o mínimo. Fabiana, quem quiser ajudar a associação, como que pode fazer? Em todos os sentidos, em termos de reciclagem, abrindo portas, como que a gente pode fazer para seguir a cooperativa? Diga aí a rede social da cooperativa, como que as pessoas podem se engajar, porque esse é o objetivo, é promover a associação. Então, faça sua propaganda aí com essa sua competência que lhe é peculiar, minha amiga, esse show de mulher. Então, a cooperativa ela fica situada hoje no Santa Teresa, né? Na Rua Maria Bernadette, Campos Almeida, né? E o nosso telefone é o 12-99111-1210, né? E quem quiser visitar, as portas estão sempre abertas. Quem quiser doar, seja o que for, desde uma roupa, a material reciclável, a móveis, porque a gente conseguiu mobiliar a casa de uma cooperada através dos móveis que foram feitos de doação. Então, a gente sempre procura, tudo que entra lá de doação, a gente já pergunta quem está precisando disso, quem está precisando daquilo. Então, às vezes, o trocar de móvel, porque o móvel está velho, virou um móvel novo na casa de um cooperado. Então, a gente sempre procura também receber doações desse tipo. E uma coisa também que você me perguntou sobre a reciclagem, uma coisa que me chamou a atenção há uns 2 anos atrás é quando teve aquele bota fora de eletrônico na Avenida do Povo. Aquilo ali me deixou tão indignada, porque assim, se tem as cooperativas, se descarta o material de coleta seletiva, mas as cooperativas não pôde participar desses materiais que o pessoal levou para descartar. Foi-se doado isso para uma empresa fora do nosso município. E aí eu cheguei até a criticar, foi tirada até a minha crítica da página da prefeitura, porque assim, eu falei, porque ao invés de trazer uma empresa de fora para recolher os eletrônicos, não capacitar quem está dentro de uma cooperativa para fazer esse trabalho. Então, depois que eu fiz essa crítica, muitas portas se fechou para mim, porque aí eu toquei no calo. Aí eu fico indignado com essas coisas, porque eles promovem campanhas trazendo empresas de fora. E hoje a gente tem as escolas do trabalho, por que não as escolas do trabalho não capacitar esses cooperados, essas cooperativas, nesse sentido de estar cuidando desse material eletrônico, fazendo o descarte correto, fazendo a desmontagem, ou até mesmo a montagem desses computadores usados que pode servir de útil para uma escola, para uma criança dentro de casa. A gente recebeu doação de computadores da empresa Sadesul, aonde virou uma ferramenta importantíssima nessa pandemia para próprios filhos dos cooperados, porque tinha que ter uma aula online. Então, por que a prefeitura pensar diferente? Aquele eletrônico que foi para uma empresa em São José poderia ter virado sala de aula na pandemia ou até mesmo uma ferramenta muito importante na mão de uma criança que hoje não tem acesso. Porque é muito difícil você conseguir comprar um computador hoje. Então tem que sempre pensar por essas alternativas. Aí foi aonde eu comecei a brigar mesmo, a pegar no pé mesmo, a exigir que reconhecesse o nosso trabalho e procurar ir atrás dos responsáveis. Nossa, nossa, Fabiana, assim, sabe? Se alguém te calar por causa da nossa live, você me conta. Porque eu não consigo entender. Ao invés de aproveitar talentos iguais aos seus, porque com certeza existem outros talentos, a pessoa busca calar, busca apagar um comentário que devia buscar ouvir. Porque se não é a crítica, eu sou contra a crítica pela crítica. Eu acho isso horrível. Só para falar, não é a questão. A sua crítica teve fundamento, não é nenhuma crítica, é uma colocação seríssima. Então, assim, Fabiana, as pessoas não podem calar a nossa voz. Ninguém pode calar a nossa voz. Desde que a gente faça e fale e peça o que é certo.
Então, assim, você está certíssima. Eu acredito, assim, que você vai conseguir muito. Você já conseguiu, nesses seus 5, 6 anos, né, de associação, é isso? 11. 11? 11 anos. 11 anos. Misericórdia, eu arrumei 5, Jesus amado. Então, assim, essa é a visão de um empreendedor, de uma mulher que precisa estar em todos os lugares. A nossa voz não pode ser calada em momento algum, desde que você lute pelo outro. Olha que parceira que o poder público tem na Fabiana, deveria aproveitar esse talento, né? Então, Fabiana, quem sabe nós não possamos promover ações como essas, e aí fica a dica, quem tiver ideias boas, que vamos compartilhar. Não é ninguém contra ninguém, porque eu acho que essa não é a questão. Eu acho que a briga, ela só enfraquece, não é essa a questão. Nós estamos aqui para agregar, para somar forças. Este é o nosso objetivo, é somar forças. Vamos somar forças e vamos tornar cada vez mais mulheres como a Fabiana competentes, dar este respaldo. É isso. Eu acho que a questão é essa, Fabiana. E a sua indignação, ela faz sentido. Ela te trouxe até aqui. Ela nos trouxe até aqui. E, assim, é um orgulho muito grande quando, como mulher, eu vejo mulher como você lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais equânime. Então, assim, a nossa voz não pode se calar. E eu fico muito triste quando você diz que muitas portas se fecharam para você, mas, ao mesmo tempo, que bom que portas estas se fecharam para você, porque eram portas que, com certeza, muito pouco agregariam na sua vida e te impediriam de chegar onde você chegou. Porque você não precisou dessas portas para ser a mulher que você é, para hoje conseguir uma associação regular, para hoje você conseguir a sua horta, conseguir a sua parceria com toda essa sua compostagem aí, nessa parceria que você fez, e é uma contrapartida justíssima que você está lutando. Que bom, que bom. Que bom que portas se fecharam. Eu falo muito assim, sabe, Fabiana? Que outras portas se fechem. Se não for para agregar, ou se for para querer trocas imorais, e que nos enfraquecem, e que nos deixe, me desculpe, com o rabo preso, então que se feche mesmo. Me desculpe o palavreado. Mas é isso mesmo. Se tiver que me deixar com o rabo preso, então que me fechem portas, e que se afastem pessoas, e que se unem pessoas como essas, Fabiana, que eu tenho certeza que vão te tornar ainda mais competente, e esse seu trabalho vai ter muita luz, porque você é uma mulher de luz, você é uma mulher que brilha não para si, mas brilha para todos, e é isso que a gente precisa, entendeu? Então, assim, que orgulho de ter conhecido você, e cada vez que eu conheço mulheres assim como você, eu agradeço a Deus muito, porque mulheres como você me faz ser uma mulher melhor a cada dia, viu, Fabiana? Que orgulho de conhecer você, de coração, e você sabe que é verdadeiro o que eu estou falando. E esta luta, entre aspas, só começou porque nós vamos inaugurar esta horta, nós vamos fazer a formatura dos meninos e das meninas, nós vamos fazer esta campanha chegar nas escolas, nas instituições, em todos os lugares que tiverem que chegar. Eu tenho certeza disso. Porque ninguém impede o agir de Deus. Ninguém, minha amiga, ninguém. Fabiana, fala mais. Porque assim, a gente fala, né? Tem 1 hora, ainda bem que o Face é nosso, nós podemos falar tanto que nós quisermos. Então, é verdade. Então, assim, você tem mais alguma coisa, algum recado maravilhoso, algum pedido que você tenha para fazer, que eu tenho certeza que vai chegar em várias pessoas. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu queria pedir mesmo gratidão, né? Agradecer todo mundo e falar aqui, ó, cada munícipe procure saber para onde vai seu resíduo, procure conhecer o trabalho das cooperativas na cidade, faça, sabe, ajude a cooperativa a ter voz, porque hoje a gente precisa de união, a gente precisa ter voz, que a gente sabe que quanto mais gente, melhor, mais pessoas que queiram realmente concordar com a mudança e fazer toda a diferença.
Então, mesmo que você não vá acompanhar o trabalho da cooperativa, mas procure saber, procure incentivar aquele catador, a dar um apoio para ele, porque só ele sabe o que ele está passando ao empurrar aquele caminho, né? E exigir, né, da prefeitura, do poder público, que se reconheça mais esse tipo de trabalho, que é um trabalho sério como todo outro, né? E que se instale pontos de coleta nas nossas cidades, pontos de coletas decentes, que onde as cooperativas possam participar, possam controlar esses pontos, onde vai gerar um triplo de empregos para a nossa cidade, porque hoje a gente sabe que a nossa cidade está precisando se restabelecer, está precisando se reerguer, porque muitos postos de trabalho foram fechados, e está aí uma alternativa, onde a prefeitura poderia estar com os olhos mais significativos, investindo mais, com um custo menor, porque ela tem ali um material onde vai gerar muito mais renda, e se ela olhasse para esse lado, ela estaria trazendo investimento para a cidade através dos resíduos. Olha, Fabiana, eu vou dizer uma coisa, eu vou discordar de você, como eu discordo também, sabe? O seu serviço não é tão essencial como outros, é muito mais essencial do que o outro, porque nós não conseguiríamos estar em casa, nós não conseguiríamos trabalhar, minha amiga, se não existissem trabalhos como os seus. O seu trabalho é infinitamente essencial, infinitamente importante, o seu, de todos os coletores de lixo, a qual eu me reverencio, e eu tenho, assim, um carinho, uma gratidão imensa, imensa. Todas as vezes que eles passam aqui na porta de casa, terça, quinta e sábado, nós fazemos questão de abrir o portão e agradecer e dizer o nosso bom dia. Então, assim, você deu um show. E o seu, e valorize mais, porque você não é igual, você é muito melhor, muito mais essencial, porque na pandemia, minha amiga, muitos pararam, o seu não parou, entendeu? Na pandemia a gente teve que enfrentar um outro ciclo, porque o nosso serviço ele não foi reconhecido como essencial. Então, quando se parou a coleta seletiva por 6 meses, a gente teve que buscar alternativas para ir atrás desse material. E aí não procuraram saber de que forma que a gente sobreviveu nesse período. Então a gente teve que unir forças com as outras cooperativas, se reorganizar para ir atrás desses materiais que eram jogados fora, que ao invés de ser levado na cooperativa, eles iam para o aterro sanitário. Então, na pandemia, foi um período muito triste, onde a gente teve que se reorganizar, abrir mão até de ganhar um pouco mais para estar pagando frete para ir buscar os materiais. E aí é onde a gente recebeu como frase que a gente não poderia estar coletando na rua porque era perigoso, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eles não poderiam nos ajudar. Simplesmente parou a coleta seletiva durante 6 meses, entendeu que os pontos específicos era só centro da cidade e os demais bairros não. Então as cooperativas elas teve que se reorganizar nesse sentido da pandemia. E aí quando voltou a coleta seletiva, não se fez também o incentivo, não falou que iria voltar, não se fez um cronograma, que é onde a gente enfrenta até hoje o material que chega até a cooperativa. A dificuldade nossa é essa também. Não houve uma retomada organizada, não. Puxa vida, não. Então, não houve assim, vamos voltar à coleta seletiva, coloque seu material. Não. Simplesmente voltou à coleta seletiva. Parou a coleta seletiva e volta a coleta seletiva. Do mesmo jeito que parou, engraçado, todo mundo começou a ligar para a gente perguntando como assim que para a coleta seletiva, achando que a gente tinha parado, mas não, a gente permaneceu ali o tempo todo, buscando alternativas de retirar o resíduo, buscando alternativas de se proteger, porque daí a gente teve que arrancar do nosso bolso a proteção de máscara, de luva, procurar com os parceiros nossos a doação de máscara, luva, sabonete, álcool em gel, até mesmo comprar, porque a gente não teve um apoio. A gente não teve aquela parte de ação social por parte de nenhum órgão. E por isso que eu falo. Como que... Bom, a gente acha que vai terminar, mas não termina nunca. Mas eu preciso perguntar, porque isso precisa, a gente precisa informação, né? Como que vocês sobreviveram, Fabiana? A gente começou a fretar os caminhões e aí buscar nos condomínios, nas cidades onde a gente via reciclagem.
a gente começou a fretar caminhão para ir buscar os resíduos. E a diminuir um pouco do pessoal. Aí a gente procurou afastar aquela pessoa de grupo de risco, a deixar em casa, mas não tirando o sustento dela, mantendo o que ela ganhava, embora ela não estejasse trabalhando, mas o importante era a vida dela naquele período, não deixando ela ter contato, do que a gente parar. Misericórdia. É umas coisas dessas me deixa calada. É poucas coisas que me deixam calada, viu, Fabiana? Mas e olha para você ver, né? Quem tem menos é que doa mais, né? Gente, Exato. essa falta de organização. Olha, como que a coleta, como se trabalha a coleta seletiva de forma fragmentada? É impossível de se trabalhar de uma forma estanque. O lixo que se coleta com a coleta seletiva, né? Deixando de alimentar e para o aterro sanitário, vira tudo lixo comum, enquanto você deixa de alimentar as associações que reciclam, que geram renda, que sustentam vidas, sem se importar com a vida. É a falta, me desculpa, mas é uma falta de gestão, é uma falta de política pública, é uma falta de organização que a gente não consegue, que traz uma indignação que a gente não pode mais ficar sentado e tem que sair para ação. Então, e assim, sabe, Fabiana, e é importante, sim, você tem voz, nós também vamos unir as nossas vozes, a sua voz e a de toda a cooperativa. Aí está a Rosana Castilho, a Kate está aí, belezinha também, a Mônica, querida. Então, assim, eu também estou indignada. Mas não adianta a gente ficar indignado se nós permanecemos indignados, de braços cruzados e não fazermos nada. Então, acredito assim, a sua voz está ecoando e vai ecoar muito mais. Nós vamos compartilhar essa live, se Deus quiser, vai chegar em muitas pessoas. A sua voz não vai ser calada, porque a sua voz não é só sua, é nossa também. Então, nós vamos unir nesse propósito de não só a Associação Amigos do Santa Teresa, mas a Reciclando, né? Que você, inclusive, você também propaga, você compartilha as outras associações, que é a Reciclando e a outra? É a CTRM. A CTRM. E assim, o que me encantou você é o que me encanta na Sueli Lopes, que é lá da Associação Vida Nova. Ela não só preocupa com o próprio umbigo, ela preocupa com o umbigo dela e com o de todo mundo. Então, é só assim que a gente muda o Brasil. Se a gente não consegue compartilhar aquilo que nós temos, se pensamos só em nós, não vai ter mudança. Olha, encantada com você, Fabiana. Você tem meu respeito, meu amor, a minha admiração, a minha voz junto à sua. E assim, nós vamos encerrar com você, falando o que você quiser. Eu deixo aqui a minha gratidão a todas as pessoas que participaram conosco, gratidão a todos os amigos que vão compartilhar, que compartilharam, que vão unir-se à Associação Amigos do Santa Teresa e as demais associações, para que a gente possa fazer parte da história de sucesso das pessoas, porque senão não faz sentido algum nós termos sido escolhidos por Deus para estarmos nessa vida. Então, nós estamos nessa vida para sermos e fazermos a diferença na vida de alguém, né? Então, Fabiana, eu encerro aqui a minha fala, deixando a minha gratidão a você, a associação, a todos os cooperados, regulares ou informais, formal ou informal, a sua luta, o seu olhar de gestão, o seu olhar político, o seu olhar caridoso, o seu olhar de solidariedade. Fico aqui, assim, termino feliz demais. Apesar de também indignada com as coisas que você colocou, mas a minha alegria é muito maior de ter conhecido e saber que tem uma pessoa como você para lutar por tantos. Então fica a minha gratidão e eu encerro com você, minha querida. Eu só tenho a agradecer, sabe, a Deus primeiramente, e por cada vez Ele colocar mais pessoas maravilhosas. E faço o convite para o pessoal ir até uma cooperativa, não precisa ser necessariamente a nossa, mas a mais próxima, conhecer o trabalho de cada um, conhecer como se vive, de onde é tirado o sustento, e participar mais.
fazer com que a voz das cooperativas tenha mais voz cada vez mais forças de lutar. Querida, um beijo grande, que a sua luz continue a brilhar e a iluminar a vida de tantas outras pessoas, que você jamais, eu sei que não é seu perfil, mas que você jamais desista de lutar, porque você não está sozinha. Nós juntas somos mais fortes, somos muito mais. Tem muita gente boa que tenho certeza absoluta que comemorará muitas vitórias e inauguraremos muitas coisas lindas junto a você. Fica com Deus, minha querida. Muito obrigada. Amém. Obrigada a todas as pessoas que participaram conosco. Tenha uma semana de bênção, uma terça-feira, o finalzinho de terça-feira aí abençoado. Um beijo no seu coração, Pá. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigada a todos.